Aos 71 anos, eu jamais imaginava que ainda viveria algo capaz de virar meu mundo de cabeça para baixo. Durante muito tempo, minha vida foi marcada por rotinas previsíveis, manhãs silenciosas, tardes entre livros e lembranças, noites em que o sono só chegava depois de muita insistência. Vi o tempo correr em meu rosto e nos meus dias, mas, no fundo, havia em mim uma chama discreta, que nunca se apagou, a vontade de me surpreender. Foi por isso que aceitei o convite de uma amiga para uma excursão à Foz do Iguaçu. Vai te fazer bem, mudar o ar, ver gente nova, ela disse. Relutei no início, mas acabei cedendo. Coloquei na mala mais do que roupas, levei comigo a esperança de que talvez o mundo ainda tivesse algo guardado para mim. A viagem começou cedo, com o ônibus partindo da rodoviária, lotado de vozes animadas. Enquanto alguns se conheciam há anos, eu estava em silêncio, observando. O motor acelerou, e junto dele senti meu coração acelerar também. Não era apenas um passeio, era como se eu tivesse decidido dar uma chance a mim mesma. Na poltrona ao lado, um senhor de cabelos grisalhos ajeitava o jornal, colocando os óculos de leitura. Trocamos um breve olhar e um aceno educado. Eu não fazia ideia de que aquele gesto seria o primeiro capítulo da noite que mudaria o rumo da minha vida. As horas de estrada foram longas, mas não cansativas. Aos poucos, as conversas no ônibus começaram a se misturar, criando uma sinfonia de risos e confidências. Eu, que geralmente preferia observar, senti-me atraída pela tranquilidade do homem sentado ao meu lado. Chamava-se Augusto. Tinha 73 anos e, como eu, também carregava uma mala cheia de histórias. Viúvo havia quase uma década, contava que viajava sempre que podia para não se deixar consumir pela solidão. A estrada nos lembra que ainda há caminho à frente, ele disse, e essa frase ficou ecoando em mim. Conversamos sobre música, livros, memórias de juventude. Descobri que ele adorava vinhos, que já havia visitado dezenas de cidades brasileiras e que tinha um jeito curioso de falar, pausado, como se cada palavra tivesse o peso de uma vida inteira. Havia nele algo familiar e ao mesmo tempo novo, uma sensação de reencontro com alguém que eu não sabia que estava esperando. O ônibus seguiu seu curso e, a cada quilômetro, eu sentia que uma ligação silenciosa se formava entre nós. Quando chegamos à Foz do Iguaçu, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja. Eu não sabia explicar porquê, mas percebi que aquela viagem seria diferente de todas as outras. No hotel, o grupo se dispersou em meio às malas e risadas. Minha amiga correu para o quarto com outras conhecidas, e eu fiquei sozinha, ajeitando minhas coisas com calma. Pouco depois, desci para jantar. O salão estava movimentado, e, ao procurar uma mesa, encontrei Augusto sentado sozinho. Sorriu quando me viu e fez um gesto convidativo. Sentei-me com ele, e logo a conversa retomou do ponto onde havia parado na estrada. Jantamos entre trocas de memórias e pequenas confissões. Falamos de filhos crescidos, de netos que iluminavam nossas vidas, mas também das ausências que deixavam cicatrizes. Depois do jantar, decidimos caminhar pelo jardim iluminado do hotel. O vento leve da noite trazia o cheiro das flores, e as estrelas cintilavam acima de nós. Augusto me ofereceu o braço, e aceitei com naturalidade, como se fosse algo que sempre acontecerá. Caminhamos devagar, rindo de coisas simples, até que paramos diante de uma fonte. A água jorrava num ritmo suave, e o reflexo da lua dançava em seus movimentos. Foi ali, em meio ao silêncio confortável, que percebi, minha vida, tão marcada por repetições, estava prestes a ganhar um novo capítulo inesperado. No dia seguinte, o grupo partiu cedo para conhecer as cataratas. Eu já tinha visto imagens em revistas e televisão, mas nada se comparava à grandiosidade daquele espetáculo. A força das águas, o som ensurdecedor, a névoa que se erguia como um véu de mistério, tudo parecia um convite para sentir a vida de maneira intensa. Caminhei pela passarela com os olhos marejados, tomada por uma emoção difícil de traduzir. Ao meu lado, Augusto segurava firme no corrimão e, de repente, estendeu a mão para mim. Sem pensar, segurei. Não foi apenas um gesto de apoio, foi como se estivéssemos nos ancorando um no outro. Quando chegamos ao ponto principal, de onde se podia ver a garganta do diabo, fiquei sem fôlego.
Augusto olhou para mim e disse: é como a vida, às vezes avassaladora, mas também bela. Concordei em silêncio, sentindo que aquela frase traduzia não só o momento diante das águas, mas também o que começava a acontecer entre nós. Era como se o destino tivesse escolhido Foz do Iguaçu para nos mostrar que, mesmo depois dos 70, o coração ainda sabe se surpreender. A excursão seguiu para o Parque das Aves. Entre cores vibrantes e cantos melodiosos, caminhamos devagar, observando araras, tucanos e borboletas que pareciam dançar no ar. Augusto, com sua calma característica, explicava detalhes que sabia de cor, dizia que sempre gostara de estudar sobre pássaros. Eu o escutava fascinada, mas mais ainda pelo brilho em seus olhos quando falava de algo que amava. Enquanto muitos turistas tiravam fotos apressadas, nós simplesmente permanecíamos lado a lado, vivendo cada instante. No final da visita, sentamos em um banco à sombra de uma árvore. Eu, que raramente me abria com facilidade, me peguei contando a ele sobre minha juventude, sobre como havia amado dançar e como, depois da viuvez, nunca mais me permiti ir a um salão. Augusto sorriu com ternura e disse: então vamos resgatar isso. Prometo que ainda dançaremos juntos. Ri, sem acreditar muito, mas aquelas palavras ficaram ecoando em minha mente. Era como se, sem perceber, ele estivesse reacendendo partes de mim que eu julgava adormecidas para sempre. Na terceira noite da viagem, o grupo organizou um jantar especial no hotel. As mesas estavam enfeitadas com flores tropicais, e uma pequena banda tocava músicas antigas. Enquanto todos se acomodavam, Augusto se aproximou de mim com um gesto que me surpreendeu, estendeu a mão, convidando-me para dançar. No início, hesitei. Senti minhas pernas tremerem, não pela idade, mas pelo medo de me expor, de mostrar minhas fragilidades. Mas ele insistiu com delicadeza: não é sobre passos perfeitos, é sobre sentir a música. E assim, pela primeira vez em muitos anos, me deixei levar. A melodia envolveu nossos corpos, e, embora meus movimentos fossem tímidos, senti que estava dançando não só com os pés, mas com a alma. Fechei os olhos por um instante e percebi lágrimas discretas se formando. Augusto as enxugou com o polegar, sem dizer nada, apenas sorrindo. Foi nesse momento que tive certeza de que aquela viagem estava mudando algo profundo dentro de mim. Os dias seguintes foram de passeios, conversas e descobertas mútuas. Visitamos o Marco das Três Fronteiras, e ali, diante do encontro dos rios e das bandeiras do Brasil, Paraguai e Argentina, Augusto me disse que acreditava em encontros que transcendem fronteiras, inclusive as do tempo. Às vezes, a vida nos dá um presente tardio, mas não menos valioso, afirmou, segurando minha mão. À noite, fomos juntos a um pequeno restaurante fora do roteiro turístico. A comida era simples, mas o ambiente acolhedor. Conversamos sobre o futuro, um futuro que eu não tinha planejado até então. Falei do medo de me apegar e depois perder de novo. Ele respondeu com serenidade: o medo faz parte, mas não pode ser maior que a chance de viver. Suas palavras foram como uma chave abrindo uma porta que eu mantinha trancada há anos. Percebi que não queria mais viver só de lembranças, queria me permitir sonhar outra vez. No penúltimo dia, o grupo teve tempo livre. Enquanto muitos foram às compras, Augusto me convidou para um passeio de barco próximo às quedas. Eu hesitei, temendo a intensidade da aventura, mas aceitei. Vestimos os coletes e embarcamos. O barco avançava contra a corrente, e a cada aproximação da água caindo, a emoção aumentava. O vento batia forte no rosto, a névoa nos envolvia, e, de repente, estávamos tão próximos das cataratas que parecia que o mundo inteiro se dissolvia em água e luz. Eu gritava de emoção, e Augusto, ao meu lado, ria com um entusiasmo juvenil. Foi nesse turbilhão de sensações que percebi: estava viva, plenamente viva. Quando o barco se afastou e o coração ainda disparava, ele segurou minha mão com firmeza e disse: essa é a lembrança que quero guardar de você, alguém que se entrega, mesmo com medo. Sorri, sem conseguir responder, apenas sentindo que aquelas palavras ficariam gravadas em mim para sempre. À noite, houve uma confraternização de despedida no hotel. Muitos trocaram contatos, abraços, promessas de reencontros.
Mas, para mim, a despedida tinha outro peso. Sabia que não se tratava apenas do fim de uma viagem, e sim do início de algo maior. Quando nos afastamos do grupo, caminhamos até o jardim silencioso, o mesmo da primeira noite. Sentamos lado a lado, e por alguns minutos não dissemos nada. O silêncio, porém, não era vazio, era cheio de sentimentos que dispensavam palavras. Foi então que Augusto segurou minhas mãos e disse: nunca pensei que, depois de tudo, ainda encontraria alguém que me devolvesse o brilho da vida. Você trouxe isso de volta. Senti meus olhos marejarem. Respondi baixinho, e você me devolveu a coragem de sentir. Ficamos ali, apenas nos olhando, até que ele encostou os lábios nos meus, num beijo suave, cheio de ternura. Não era paixão arrebatadora de juventude, mas algo mais profundo, a certeza de que ainda havia amor para ser vivido. O último dia amanheceu com um misto de alegria e melancolia. Enquanto arrumava minha mala, percebi que levava de volta não apenas lembranças turísticas, mas uma história que mudará meu rumo. Ao embarcarmos no ônibus para o retorno, sentei-me novamente ao lado de Augusto, como no início. Dessa vez, não éramos dois desconhecidos dividindo espaço. Éramos duas almas que se encontraram no tempo certo, ainda que tardio. A estrada parecia mais curta, talvez porque o silêncio entre nós não era mais de desconhecimento, mas de cumplicidade. Antes de chegarmos à cidade, ele segurou minha mão e disse: não quero que isso termine aqui. Vamos continuar, juntos, o que começou em Foz do Iguaçu. Meu coração disparou como há muito não acontecia. Respondi com firmeza: sim, vamos continuar. E naquele instante, aos 71 anos, percebi que a vida tinha me dado não apenas uma viagem, mas a chance de recomeçar. Se você gostou dessa história emocionante, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você acompanha mais histórias de amor, reencontros e recomeços depois dos 60. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.